combatentes de vários locais, ao pessoal de São José dos Campos, que também está aqui. Eu acho que sobraram poucas palavras pelo relatório da senhora Marisa. E então, por isso, para poupar o tempo de vocês também, eu serei bem breve. Eu comecei a trabalhar com 15 anos na Pirelli, que é uma empresa de borracha em Campinas, e tomei contato com as ideias socialistas no colégio, inclusive com um colega que está aqui, pelo menos estava até agora, que é o Batista. O Batista foi a primeira pessoa que nós conversamos sobre o socialismo. E ingressei na Universidade Federal de São Carlos, onde me transformei, aderi à Casa do Socialismo, aderi à Liga Operária, depois Partido Socialista dos Trabalhadores, depois Convergência, fundei o PT, hoje estou no PSTU. Como foi dito aqui, eu tive toda uma vida que eu fui perseguido, vigiado, ameaçado, foragido. E eu vou contar apenas um detalhe. Nesse local aqui no DOPS, quando eu fui preso, em 1979, junto com centenas de estudantes, depois eu vim aqui embaixo, eu vou contar isso por causa de uma coisa, que é o Romeu Tuma, quando ele veio a falecer, ele faleceu como herói. Inclusive, o presidente Lula, à época, fez elogio ao tratamento que teria recebido dele na cadeia. Agora, ele foi o chefe da repressão. Ele era o responsável por tudo que acontecia nessa dependência. E eu, nessa época, quando estava aqui, era um garoto. E talvez por eu ter um sinal particular, também fui tão perseguido. E nós estávamos aqui, eram 100 pessoas sentadas no chão, e estava falando o nome, dispensando todo mundo para ir embora. Que seriam dispensados, estava tendo muitas mobilizações, muitas passeatas, tal, e sobraria um pouco só ficar preso. Então ele falava o nome de cada um, e as pessoas levantavam e iam embora. Ele falou meu nome, Luiz Carlos Prates. Eu me levantei. Ele olhou para mim e falou assim: você é um mancha, né? Você vai ficar. Isso marcou muito. Isso me marcou profundamente. E por isso, quando eu vejo isso, eu não podia perder essa oportunidade de relatar essa questão. Aqui os companheiros sabem da oposição metalúrgica, a batalha que nós tivemos nas greves. Era um período de grandes greves, de grande movimento. E uma outra coisa que também é importante é que as empresas colaboraram com o regime. Então, por exemplo, quando eu fui ver a minha ficha no DOPS, quando foi possível abrir os arquivos, tinha coisa que eu não sabia nem que eu tinha feito. Eles sabiam muito mais da minha vida do que eu mesmo. E a minha ficha funcional da Monarch estava no DOPS. Ou seja, a empresa entregou essa ficha para o DOPS. Então, existia um conluio entre as empresas e os órgãos de repressão, que eu acho que também deve ficar gravado. E também, em relação à demissão da Siemens, ela também ocorreu em junho de 87. Em junho de 87, fui demitido da Siemens, tinha acabado de se candidatar pela Chapa 3, encabeçada pelo saudoso companheiro Carlúcio, e imediatamente após as eleições, eu fui demitido. A minha filha, Carolina, que está aqui presente, tinha um mês de idade, eu fui demitido por justa causa, e a partir daí não consegui emprego em São Paulo. Na época existia uma chamada lista negra. Então, apesar da mancha, muitas vezes eu conseguia passar em todos os testes. Na hora que chegava, na hora de ser contratado, não era possível, porque tinha acabado a vaga. Aquela vaga tinha desaparecido. Isso fez que eu tivesse que me afastar da minha família, me mudar para São José dos Campos, onde depois ingressei na General Motors, e continuei sendo monitorado mesmo depois de ter acabado o regime militar, ou mesmo depois da Constituição de 88. Então, eu queria só terminar dizendo que, como já foi dito aqui pelo Jorge, o fato da gente pedir anistia não significa de maneira nenhuma arrependimento.
não me arrependo de nenhum passo que eu fiz. Ao contrário, talvez não cometesse alguns erros, mas eu seria mais aguerrido do que fui e de que continuarei sendo. Por quê? Porque a ditadura, dentro das fábricas, não acabou. Dentro das fábricas, persegue a ditadura, o operário não pode se manifestar, muitas vezes não pode fazer greve, não pode falar que é filiado a um partido político, principalmente a um partido político revolucionário. E na periferia das grandes cidades, a ditadura continua, a repressão continua e essa luta ela vai ter que perseguir, inclusive para fazer com que haja punição aos torturadores, porque quando nós pedíamos anistia ampla, geral e restrita, não era anistia para os dois lados, era anistia para quem tinha pego em arma, tinha que ser ampla, tinha que ser geral e restrita, mas não essa versão que deve ser estão colocando agora. Portanto, eu não só não me arrependo de nada, como continuarei a lutar até morrer. É isso aí. Aí, discussão, conselheiros, alguma observação? Em regime de votação, conselheiro Edmar como voca? Acompanha a relatora. Conselheira Sueli? Conselheira Rita? Acompanha a relatora. Bem, senhor Luiz Carlos Prates, eu quero comunicar oficialmente que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, nesse dia 8 de dezembro de 2012, lhe declara por unanimidade anistiado político brasileiro e oficialmente, pelos poderes legais e constitucionais que nos estão investidos, de pedir desculpas pelas prisões, pelo arbítrio, pelas restrições aos seus direitos fundamentais. O senhor foi submetido durante o estado de exceção e te agradecer muito pelo seu testemunho, que ele serve para poder permanecer na luta, todos nós podemos ter quem nos inspirar para seguir enfrentando muitas das injustiças presentes nos dias de hoje. Muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado pela sua história. Senhora Maria Arleide. Está aqui? Fica aí. Pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí mesmo. Antes de iniciar, Com a palavra a conselheira Rita Cipari. primeiro eu quero cumprimentar o público, os trabalhadores, que hoje a gente percebeu muito bem a história dos anos 80 aqui. E as diferenças, inclusive, que já vinham acontecendo. Né? Os anos 70 tinham umas características bem marcantes, uma repressão violenta. Os anos 80, a repressão, ela tem uma intensidade, mas há umas diferenças que é interessante a gente pensar. De como vai se construindo a nossa existência no sentido de conseguir que a ditadura se encerrasse, ou pelo menos que a ditadura... a gente tivesse... Eu queria fazer uma relação com o que aconteceu hoje de manhã aqui e com, a partir do que o Prates falou, terminou falando na campanha da anistia, é o seguinte: hoje de manhã foi proposto um minuto de silêncio pelas vítimas do massacre de São Paulo. Nós que moramos aqui, a maioria de nós mora em São Paulo, e se sente profundamente indignada e muito mais do que indignada, porque é uma situação que se repete todos os dias. Produz uma angústia